Só que para você passar em cálculo de primeira, você tem que usar a técnica de identificação de padrões. Então, em vez de vir aqui e passar um exercício do tipo x² mais x menos 3, ou então um exercício de, sei lá, de x³ menos 1, que é um padrão completamente diferente, a gente tem que fazer vários exercícios de limite com raiz quadrada, para você identificar o padrão desse tipo de exercício. Aí, aos poucos, você vai pegando velocidade. Então, bora fazer o exercício 2 pela definição de limites. O primeiro passo é resolver o limite. Você precisa da resposta. Se você substituir, né, dá 15 mais 1, 16, raiz de 16 dá 4. Fechou. Começa assim, ó. Dado epsilon maior que 0, existe delta igual a... Aí a gente vai descobrir no final. Tá? No final a gente vai vir aqui e vai colocar o delta em função de epsilon. Então esse é o primeiro passo. Tem que começar escrevendo essa frase. Aí, o passo A é o assuma que. Assuma que x menos a é menor que delta. Quem é o A do exercício? O A é 15. Então, assuma que o módulo de x menos 15 está entre 0 e epsilon. Qual que é o passo, a parte mais importante aqui? Nós sabemos que o módulo de x menos 15, x menor que 15, é menor do que epsilon. Isso aqui a gente vai usar lá na frente para resolver o exercício. Tá? Vou até marcar ele. O passo 2 é você tratar essa segunda parte com f de x menos 0. Isso também é fácil. Quem é f de x? Raiz de x mais 1. Pronto. Deixa eu escrever com mais calma aqui. Tem um módulo de f de x, que é raiz de x mais 1, menos L. Quem é L? É a resposta do limite, é o 4. Pronto. Nós queremos provar que isso é menor do que epsilon. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem? Assumindo que esse termo aqui é menor que delta, eu quero provar que isso aqui é menor que epsilon. Aí a gente vai para o passo 3. Para você passar em cálculo de primeira, pega um exercício difícil e separa em várias partes mais simples. Então, se eu fosse você, eu anotava esse passo a passo. Passo A, assuma que. Passo B, vamos provar o quê? Entendeu? É sempre esse mesmo padrão. É um padrão de resolução de definição de limites. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é um exercício de aplicação das propriedades de módulo. Tudo bem? O próximo passo é você pegar esse termo aqui e manipular ele o máximo que você conseguir, com o objetivo de chegar em... Deixa eu voltar aqui na letra A. Eu quero que apareça x... Opa, aqui não é menos não, né? Deixa eu corrigir aqui. Aqui não é x menos 15, não. É x... Não é x menor que 15, né? É x menos 15. Corrige aí, tá? É x menos A. Não é x menor que A. Corrige aí. Então, eu quero manipular esse limite aqui, esse módulo, até encontrar o x menos 15. Esse é o objetivo do passo 2. E para isso a gente vai usar as propriedades de módulo, né? Então, raiz de x mais 1 menos 4. O uso conjugado para manipular esse limite, esse módulo. Eu vou multiplicar em cima por raiz de x mais 1 mais 4. E dividir pelo mesmo termo, né? Dividido por x mais 1 mais 4. Você multiplica e divide pelo mesmo valor. Qual que é o objetivo de fazer isso aqui? Eliminar a raiz de cima. Em cima vai ficar quadrado primeiro, x mais 1, menos o quadrado segundo. Deixa eu fazer com calma aqui. O primeiro é raiz de x mais 1 ao quadrado,
menos o segundo, que é 4 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? Sempre que você tem A mais B vezes A menos B, fica quadrado primeiro menos quadrado segundo. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber esse produto notável, né? Diferença de quadrado. A2 menos B2 é A mais B, que multiplica A menos B. E no denominador, vai sobrar a raiz de x mais 1 mais 4. Pronto. Agora, bora resolver. Raiz de x mais 1 ao quadrado é x mais 1. 4 ao quadrado é 16. O nosso objetivo é cancelar a raiz de cima, né? O nosso objetivo é chegar no x menos 15. O denominador vai continuar sendo raiz de x mais 1 mais 4. Acabou aqui, pessoal. O que vocês acham? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que lembrar qual que é o seu objetivo. Senão você vai ficar a sua vida inteira manipulando esse módulo. Se você não sabe para onde você quer chegar, fica difícil, né? De acertar o exercício. Qual é o nosso objetivo? Sempre pensa nisso. Isso é importante para você não ficar perdido durante a questão. Eu quero encontrar módulo de x menos 15. Então o exercício acabou? Ainda não, eu não tenho x menos 15. Quanto que é 1 menos 16? 1 menos 16 dá menos 15. Então a gente está quase chegando à resposta. 1 menos 16 vai dar menos 15. Acabou aqui? Ainda não. Eu quero o módulo de x menos 15. Módulo da divisão, você pode separar em divisão de módulos. Então fica módulo do x menos 15, embaixo fica módulo de raiz de x mais 1, mais 4. Agora a gente terminou o passo 3. Então, o passo 3 é basicamente um exercício de módulo, aplicação de propriedades de módulo. Você vai manipular o máximo que você conseguir para chegar no módulo de x menos a. Tudo bem? Agora a gente vai para o último passo. E se você quiser passar em cálculo primeira, anota esses 4 passos, tá? Foi eu que criei esse padrão aqui de resolução. Você não vai achar isso em livros, não. Anota esse passo a passo aí, porque vai te ajudar a fazer todos os exercícios de limite para definição. Começa com a suma Q, depois vamos provar o Q para você lembrar o objetivo, depois você vai manipular usando propriedade de módulo e no final você vai pensar em como provar que esse módulo é menor que epsilon. Como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Eu quero provar que isso daqui é menor do que epsilon. O que a gente já sabe? Lembra lá no passo 1 que a gente assumiu que o x menos 15 é menor que epsilon? Então, a gente já sabe que x menos 15 é menor que epsilon. Vou deixar aqui marcado. Isso aqui é importante. Isso aqui é essencial para você resolver o exercício. A gente conseguiu escrever esse exercício aqui, usando as propriedades de módulo, nesse. Então, tudo isso aqui pode ser escrito como o denominador. Então, a gente sabe que essa fração aqui é menor do que epsilon. O nosso objetivo é encontrar uma relação entre epsilon e delta. O que está atrapalhando a gente? Esse denominador. Aí é só lembrar daquela propriedade de frações, né? Sempre que o denominador for maior do que 1, a gente pode assumir que essa fração vai ser sempre menor que o numerador. A gente pode afirmar que isso aqui é menor que o x menos 15. Por quê? Deixa eu anotar essa propriedade de novo. A sobre B é sempre menor do que A se o B for maior do que 1. Exemplo numérico. Pega 10 e divide por um número maior do que 1. Por exemplo, 2.
Isso aqui é menor que 10, não é? 10 dividido por um número maior que 1, sei lá, 5, é menor que 10, certo? Sempre que o denominador é maior que 1, a resposta vai ser menor que o numerador. Então, batendo o olho aqui, olha, dá para saber que raiz de x mais 1 mais 4 é sempre maior que 1. Ainda mais nesse momento, né, em que o x está tendendo a 15. Isso nunca vai dar menor do que 1. Tudo bem? Então, como a gente sabe que esse termo aqui é menor que 1, podemos afirmar que essa fração é menor que o seu numerador. E lembra que módulo de x menos 15 é menor que delta? Portanto, isso aqui vai ser menor do que delta também. E o que a gente quer provar? Qual que é o nosso objetivo? A gente quer provar que esse termo aqui é menor do que epsilon. Então, vamos recapitular. Módulo de raiz de x mais 1 menos 4 é a mesma coisa dessa fração aqui. A gente fez isso no passo 3, usando propriedade de módulo. Essa fração ela é sempre menor do que o seu numerador, porque o denominador é maior que 1. E isso aqui é sempre menor do que epsilon, porque a gente assumiu isso aqui lá no passo 2, no passo 1, lembra? A gente assumiu que esse termo é menor que delta. O que você faz agora? Passo final. Para você provar que isso sempre vai ser menor que epsilon, é só você chamar o que está aqui e igualar a epsilon. Delta igual a epsilon. Quando isso aqui acontecer, você consegue provar o limite. Então, bora finalizar colocando a resposta bem passo a passo. Vou pegar aqui a fórmula. A gente está querendo provar o limite quando o x tende a 15. Pronto. Limite quando o x tende a 15. Aí qual que é a ideia? Dado epsilon maior que zero, existe um delta. Qual delta? A gente acabou de provar. Um delta igual a epsilon. Existe um delta igual a epsilon tal que x menos a, ou seja, x menos 15 menor que epsilon, menor que delta, né? Isso implica que f de x menos L. O que é f de x menos L? F de x é raiz de x mais 1, menos o L, que é 4, vai ser sempre menor que epsilon. A gente acabou de provar isso. Essa prova só existe quando o delta for igual a epsilon. Então está provado, galera. Exercício de definição de limites não é fácil. Resumindo, qual que é a dica aí para você resolver limite na definição? Você vai separar o exercício em 4 passos. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. É isso que vai fazer você acertar esse exercício. Anota esse resumão aí, tá? Vou deixar prontinho aqui para vocês. Ó. Primeiro passo, você vai assumir a primeira parte da fórmula. Você vai assumir esse termo aqui. Aí é só substituir. O segundo passo, você assume a segunda inequação. Você lembra que a gente quer provar a segunda parte da fórmula. Deixa eu pôr numa outra página aqui. Pronto. O passo 3 é sobre propriedades de módulo. E o passo 4, que é o final, é provar que o termo é menor que epsilon. Segue esse passo a passo aqui que você vai acertar o exercício. Deixa eu anotar aqui em cima.
a fórmula principal. Sempre que aparecer limite, quando x tende a A, de uma função f de x igual a L. Você, para provar esse limite na definição, você tem que provar que isso aqui é verdade. Para você provar, sempre começa com dado epsilon maior que zero, existe delta maior que delta igual a alguma coisa, entendeu? Isso aqui a gente sempre vai encontrar a resposta no final do exercício. Então esse é o passo a passo. Passo 1, você vai substituir o x por a. Passo 2, f de x e L, você vai substituir também. O primeiro e o segundo passo é mais fácil. O passo 3 envolve propriedade de função modular. E o passo 4, no caso aqui de funções que têm raiz quadrada, sempre que você tiver raiz quadrada, você vai usar aquela ideia. Se o denominador for maior que 1, você já pode desprezar o denominador, como a gente fez nos exercícios, né? Agora, o que eu recomendo? Pega esse padrão aí e anota no seu caderno. E tenta fazer vários exercícios de limite com raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3x mais 1, limite quando x tende a 0. Isso aqui vai dar 1. Aí você vai lá e tenta provar. Limite quando x tende a menos 2, da raiz de 2x mais 20. Aí vai dar 16, que é igual a 4. Um outro exemplo. Limite quando x tende a 3, da raiz de 10x. 10 vezes 3 dá raiz de 30. Então, 3 exemplos aí de para casa para vocês treinarem. Para você passar em cálculo primeira, tem que praticar, tem que treinar. Exercícios do mesmo padrão. Então, segue o mesmo procedimento que eu resolvi, os exercícios 1 e 2, e resolva aí os exercícios para casa. Tarefa para vocês. Resolva esses 3 exemplos. Depois assistir o replay dessa live, né? Assiste aí com calma e qualquer dúvida põe aqui nos comentários.